Queria convidar a igreja a colocar sobre seus pés mais uma vez. Vamos estar recebendo o preletor esta noite, o vaso de Deus, que irá transmitir a palavra de Deus para as nossas vidas esta noite. Queria convidar aqui o diácono Jean. Deus já tem falado, mas nesse momento, concentre-se no trono da graça, irmãos. Deixe toda preocupação de lado, deixa toda ansiedade de lado e espera no Senhor, porque Deus vai falar conosco esta noite, amém? Palavra de Deus com o diácono Jean. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, irmãos. Coloca fazendo um favor para mim no Evangelho de João, capítulo 6. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Santa Ceia, junto com todos os irmãos, através desse memorial de Cristo Jesus, a oportunidade da liderança de ter dado essa responsabilidade. Capítulo 6, versículo 53. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 53. Eu vou ler até o 59. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o acaso de vossos pais, que comeu o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. De uma forma geral, quero explicar assim que o Evangelho de João é um evangelho totalmente espiritual. A diferença dos três evangelhos, que são sinópticos, que eles são semelhantes entre eles, João ele relata de uma forma bem abrasiva e fala de Cristo como o padrão perfeito, o pão da vida, a água que desceu do céu, e muitas coisas ele vai revelar de Cristo Jesus. E olha que interessante. Assim como todos nós temos que comer e beber para a nossa necessidade física e manter o corpo funcionando, Jesus e o propósito da cruz também é necessário para que uma vida eterna nele, para que a vida espiritual que só ele nos fornece tem. Só Cristo fornece a vida eterna e a vida eterna está nele. A expressão quando ele coloca o pão e ele fala sobre a bebida, simbolicamente ele já está falando da cruz. Ele já está falando tudo no Antigo Testamento é uma sombra de Cristo. Assim como eu falei outras vezes, quando eu preguei aqui, quando Jesus fala, está consumado, quando ele desceu aqui na terra, ele falou, o Antigo Testamento está em mim. Eu estou cumprindo a lei de Deus. E na crucificação, ele falou, Pai, fiz tudo como o Senhor quis, está consumado, tanto o antigo como os pecados do mundo em mim.
está consumado. Só que só quem tem Cristo que recebe o contrário dessa consumação, que é a presença dele em nós. Olha que interessante quando ele fala que devemos fazer o que ele está mandando. Eu já li em torno de uns 30 teólogos, e todos eles, sem exceção, John Piper, Timothy Keller, J.I. Parker, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, que também são teólogos aqui do Brasil. Muitos desses que eu já falei, já faleceu. E eles são unânimes, todos os 30. Há duas ordenanças de Cristo, que quem não fizer, não é discípulo de Cristo. E uma delas é essa: a comunhão da Santa Ceia. A segunda está em Mateus 28, versículo 19. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Se você não prega o Evangelho e não participa da Santa Ceia, você não é digno de Cristo e não é discípulo de Cristo. E eu falo mesmo, para quem me conhece sabe disso. Quem não participa da Santa Ceia e não prega o Evangelho quando tem a oportunidade de falar de Cristo, não fala, não é discípulo de Cristo. Não é. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ponto, fechou a Bíblia. Não é Jean, não é Giovanni, não é Gabriel, não é Jefferson, não é Maria, não é Pedro, não é Maria Aparecida, não é Maria de Fátima, não é Fátima, não é... É Jesus. E só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ponto. Está escrito na Bíblia e acabou. Em João 14,16 ele diz que vai rogar ao Pai, porque a gente não merece. Ele vai rogar ao Pai. Toda vez que a palavra rogar aparece na Bíblia, é quando a gente não merece essa oração. E rogar é quando alguém ora por você, mesmo você não merecendo. Ele vai rogar ao Pai e vai falar que vai trazer outro Consolador, e esse Consolador vai ficar por toda a eternidade na nossa vida. E quem é? O Espírito Santo de Deus. E uma função do Espírito Santo é vir nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que também venha nos consolar, nos ensinar e nos lembrar de tudo que Jesus está ensinando, e nós somos obrigados a cumprir. A Santa Ceia é uma ordem, o ID é uma ordem, e ordem tem que ser cumprida. Assim como nós, cada um de nós, cumprimos as nossas ordens humanas, nós também temos que cumprir as ordens espirituais. Em João 3, versículo 16 e 17, que é o versículo áurea, porque Deus enviou o seu Filho, e quando Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Ele não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Salvação vem de Cristo. E é aí que eu quero trazer 5 pontos, de uma forma rápida e direta. E eu trabalho, o Espírito Santo trabalha em mim, eu buscando e pedindo para Ele. Ele sempre trabalha de uma forma progressiva em tudo que eu trago, não só para mim, me ensinando, mas também ensinando cada um de nós. Primeiro, deve ser algo diário em sua vida. Se você não ora, não jejuma, não lê a palavra de uma forma diária, você não está buscando Cristo, porque Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia inteirinha e a pregação inteirinha aqui tem que ser cristocêntrica, para adoração a Deus. E quando a gente adora a Deus, Cristo está no meio de nós. Salmo 1, versículo 2 diz: tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Se você não tem prazer em ler a Bíblia,
Peça para o Espírito Santo Consolador que está no meio de nós. Se você não medita de dia e de noite na Bíblia, peça para o Espírito Santo, o Consolador, que te ajude todos os dias da tua vida. Tem dia que você quer uma resposta de Deus e você não consegue, e vai lendo Bíblia e não consegue, passa dias e dias e semanas, vem aquela resposta, sem você entender. Isso é Deus trabalhando na nossa vida, não é do nosso jeito, é do jeito dele. O segundo ponto, deve ser algo contínuo, que nos leva a prosseguir e amadurecer espiritualmente. Eu já falei outras vezes aqui, vou falar de novo. Para mim, não interessa e não importa se tem 20, 30, 50 anos de evangelho, de cristão, e eu tenho apenas 5. Eu quero ver a intimidade que você tem com Cristo, não com a Bíblia. Porque em março desse ano o Espírito Santo falou de uma forma clara para mim. Quer me conhecer, quer conhecer nós, o Deus triuno, sai da Bíblia. Porque a Bíblia é padrão para vocês, não é padrão para nós. Nós somos o impossível. Você quer superar as dificuldades da Bíblia, ou da sua vida, quer dizer, não é só a Bíblia que vai te levar a isso, é a intimidade que você tem com Cristo que vai te levar. É a forma que você vê Cristo que vai te levar a isso. Como todos os milagres de Cristo, as pessoas superaram limites. E isso está em Filipenses capítulo 2. Eu amo esses 3 versículos. Assim como Romanos 12, versículo 1 e 2, que foi falado aqui, diz de uma forma clara, Paulo, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, porque eu não sou perfeito. Ele deixa bem claro. Mas prossigo para alcançar aquilo que o que foi também preso, amarrado em mim, em Cristo Jesus. Eu fui amarrado. Um cara que era, hoje, atualmente, se você olhar quem foi Paulo, Paulo seria um dos caras mais ricos hoje da humanidade. Falava 4 idiomas. A suposição que ele falava até mais. De uma família rica, burguesa, de uma família que ele comprou o passe dele de Roma, e naquela época não era um passe barato. Grego, judeu, o cara era um top naquela época. Deixou tudo por Cristo. E o que cada um de nós está deixando por Cristo? Ele continua falando, irmãos, de novo chamando a atenção nossa, de nossa época. Quanto a mim, eu não me julgo haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás fico e avançando para que estão diante de mim. O relato de Paulo deixa bem claro. Ele queria ver Jesus de novo. Eu quero encontrar com o meu Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E o relato da conclusão disso aí é no versículo 14. Prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus, o que eu fui chamado, a minha vocação é ir para a eternidade, encontrar com meu Senhor e Salvador. Essa é a maior promessa de Deus para cada um de nós. O terceiro ponto deve ser para edificar o testemunho de Cristo na vida de cada um de nós. Não é testemunhar nós, não, é testemunhar Cristo. Eu já falei outras vezes aqui, em 5 anos, o que Cristo fez na minha vida. Eu fui quase 12 anos espírita. Eu conheço a astúcia do inimigo e sei que o inimigo está operando totalmente no sistema do mundo, no sistema capitalista, e vai entrar o sistema comunista. Eu já falei outras vezes e não vou deixar de falar. A igreja vai fechar de novo.
e a igreja que não tiver online vai perder. Vai ter uma nova epidemia, uma nova pandemia que vai alastrar o mundo. Vai acontecer de novo. Porque ele já falou para mim, prepara-te. Para quando acontecer, vai ser que nem uma onda. E porque nós estamos no fim. Já estamos no fim da era da graça. A graça é como um funil. Cristo morreu, ressuscitou, ressurreto, apareceu para os seus discípulos e simplesmente falou, agora faça o testemunho em mim, continue. Eles continuaram, estamos até hoje e a graça está fechando, o tempo está fechando e vai acabar o tempo da graça. É a 6ª dispensação na Bíblia, a 7ª é a do milênio. E deixa bem claro, em Atos capítulo 1, versículo 8, que receberemos a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, ele vai habitar em nós, e através disso que está em nós, como pode um Deus vivo, eterno, poderoso, estar entre nós, no meio de nós e em nós, testemunhar Cristo Jesus, por todos os lugares que nós formos. Todos os lugares que a gente pisar, nós temos que ter referência bíblica de Cristo na nossa vida. E essa é a maior falha do povo da igreja. Muitos estão querendo pregar, levar o evangelho e fazer muitas coisas, mas esquece de ser testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo Jesus começa na sua casa, com a tua família, a sua maneira de conviver com eles. Aí depois você pode fazer alguma coisa pelos outros, pelo próximo. Que não adianta pegar um microfone aqui e falar bonitinho. Falar bonitinho é fácil. Estudar a Bíblia hoje em dia é fácil. Tem um monte de pregação aí no YouTube. Tem um monte de textos bíblicos. Agora eu quero ver representar Cristo Jesus na tua vida. É esse que é a parte mais difícil para cada um de nós. O 4º ponto. Deve ser para se manter na vida eterna. Como foi lido em 1 Coríntios 1 Coríntios 11, a Santa Ceia, e como eu li em João 6. Ele disse bem claro nos versículos anteriores de João 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. No versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E em João 1, quando ele diz, e no princípio era o verbo, e verbo era Deus, e verbo estava com Deus. E quando ele fala no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a vida? Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é a água que desceu do céu, que nós temos que beber todos os dias da nossa vida. Como eu falei, eu trabalho de uma forma progressiva, que o Espírito Santo mostra sempre a palavra para mim. Devemos buscar de algo diário, contínuo, progressivo para a nossa maturidade, edificar o testemunho de Cristo em nós, manter nessa vida que é Cristo Jesus. Agora é o 5º. E o 5º, na minha conclusão, é os versículos que eu li no começo. Deixa bem claro que no versículo 54, estamos com a vida eterna que está nele. Versículo 55, se manter na verdade,
se encontrar a verdade, se estabelecer a verdade na sua vida, se viver a verdade que é a vida nele, Ele está com você. No versículo 56, se manter nele e nele em vós, isso que é comunhão, união, pacto, promessa de vida eterna na sua vida, você está com Ele. Cumpre princípio e recebe a promessa. Se você não cumprir os princípios bíblicos, você nunca receberá a promessa. Princípios bíblicos é assim: eu estou te instruindo, se você fizer, você recebe. Se você não fizer, não adianta. Com Deus não tem lero-lero e com Jesus não tem lero-lero. Deus nunca quebrou galho de ninguém. A própria Bíblia diz em Romanos 8 que Ele não quebrou o galho nem do filho dele. Ele vai quebrar de mim, de você? Não vai. Continuando no versículo 57 diz: temos o Pai em nós, no qual o Pai está em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, você tem Deus Pai na sua vida. E nós tornamos adotivos filhos de Deus. No versículo 58, testificar que Jesus desceu do céu. Essa é a nossa parte, em fazer o id, porque a graça está aí, a salvação está aí, para todos que o quer. No mesmo versículo 58 diz: nos alimentar dele para vivermos para sempre. Esse é o memorial de Cristo Jesus na nossa vida. No versículo 59, que é o versículo da conclusão, diz: nos manter no ensinamento de Cristo Jesus na nossa vida. Porque diz bem claro no 59, Ele estava ensinando nas sinagogas em Cafarnaum, que foi o primeiro lugar que Cristo começou o ministério dele. E o ministério de Cristo não era fazer milagres, prodígios, e nem tirar demônios, exorcizar as pessoas. Não era isso. O ministério de Cristo era ensinar. O ministério de Cristo sempre foi conduzir as pessoas a entender o que Ele estava ensinando. E nós temos que fazer o mesmo. Para você e eu ser discípulo de Cristo Jesus, devemos ensinar as pessoas. Ensinar. E para você ensinar, você tem que aprender a ser servo, obediente e humilde perante o Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso. Isto fala em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Devemos ser como Cristo Jesus, a atitude de Cristo Jesus, que não teve a intenção de ser igual a Deus, nem usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, se humilhou, obedeceu até a obediência da cruz. Nós temos que ser servo, obediente e humilde perante a palavra de Deus, perante Cristo Jesus na nossa vida, para que podemos enxergar Cristo tanto na vida de um do outro, tanto eu vendo Cristo na sua vida, você vendo Cristo na minha vida. É essa palavra que eu quero trazer para vocês. O memorial de Cristo está aí para cada um de nós. Quem participa do memorial é aquele que está com a vida eterna, está nele e nele está no Pai. Cristo veio para salvar todos. Como eu falei outras vezes e vou concluir falando isso. Mas todos querem ser salvos? Nem todo mundo quer ser salvo. Tem muita pessoa dentro da igreja que ainda está muito impregnada no mundo. Uma coisa que eu pedi, desde que aconteceu aquele problema da pandemia na minha vida e na minha família, eu pedi para o Espírito Santo uma coisa: eu quero encontrar com Cristo Jesus.
nessa vida. E eu quero pagar preço. Quem está disposto a pagar preço para encontrar Cristo Jesus nessa vida? Porque conhecer a palavra é muito fácil. Quero ver você conhecer o dono da palavra. E quando você conhece o dono da palavra, ninguém segura, que nem os avivalistas anteriormente, há 200 anos atrás, que todo lugar que eles pisavam, havia um avivamento. Eu quero ver haver um avivamento no Brasil e no mundo. É por isso que eu busco a cada dia que passa a imagem de Cristo Jesus na vida, na minha vida e na vida de cada um de nós. Obrigado pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, querem receber essa palavra? Amém? Graças a Deus. Deus continue abençoando grandemente Diácono Jean.